O Flamengo realizou na tarde desta segunda-feira a primeira atividade da semana com todo o grupo reunido aqui no Ninho do Urubu, visando a decisão de quinta-feira contra o Peñarol em Montevidéu, no Uruguai, pela Libertadores da América. Essa foi a primeira atividade onde o técnico Tite teve reunidos todos os jogadores à disposição, com exceção, é claro, daqueles entregues ao departamento médico. Se liga só como foi. Salve nação rubro-negra, olha, tem bomba espetacular no Flamengo, o bicho tá pegando e eu vou trazer pra você agora, porque tem uma coisa que rolou, gente, sinceramente, bizarra com o Gabigol. Eu tô triste, enquanto rubro-negro, eu tô muito triste, muito chateado, a coisa tá degringolando e você vai ficar estarrecido, porque a notícia é simplesmente devastadora, tá? É bomba! No colo do Tite, no colo do Gabigol. E tá tudo confirmado, gente. Landim e Marcos Braz já deram a cartada, tá? Então para nesse vídeo, por favor, para nesse vídeo. Você que se preocupa com o Flamengo, você a partir de agora vai ficar super bem informado. Eu trago notícias e elas não são boas. Não são boas. Mas tem uma notícia que não é tão boa, mas tem uma boa também, que é sensacional. Mas tem algumas ruins, tá? Mas nem tudo tá perdido. Não vou ficar tratando aqui só de coisa ruim também, porque nós somos rubro-negro e nós, isso aqui, ó, isso aqui é a segunda pele nossa. Então você que tem essa afinidade comigo, corre aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, porque assim todos os dias eu vou vir aqui, ó, e te deixar a par de tudo que tá rolando no Flamengo. Aproveita, clica no sino também das notificações, para você ficar sempre por dentro. Soca o dedo nesse like e bora para as notícias do Flamengo, porque depois de amanhã nós temos aí um jogo decisivo na Libertadores, temos que virar contra o Peñarol. Você acredita que o Flamengo passa pelo Peñarol? Dá a sua opinião aí. O jogo é no Uruguai e a gente tem que vencer por mais de 2 gols, porque eu não quero sofrer com pênalti não, meu parceiro. Então, eu acho que o Flamengo vai meter 3-1. 3-1 no Peñarol e a gente passa para a próxima fase da Libertadores. E você? O que você acha, rubro-negro? Escreve aqui o seu placar e de quanto você acha que vai ficar o jogo Peñarol e Flamengo no Uruguai. E bora para as notícias, hein? O técnico Tite teve reunidos todos os jogadores à disposição, com exceção, é claro, daqueles entregues ao departamento médico. Se liga só como foi. E aí, nação, você vê aí a galera treinando, ó. Pessoal treinando aí, Arrascaeta, ó. Fazendo ali um exercício de musculação, ó, abaixando, subindo. Ah, doeu mão, hein, Arrascaeta? É. Aí, ó, olha aí, o Léo Ortiz aí, ó. Esse daí é multifunção. Isso aí pode jogar de volante, zagueiro, Fabrício Bruno. Olha os homens aí, Arrascaeta de novo aí, ó. Junto com o Bruno Henrique, o homem mais rápido do Brasil. Aquele ali é o Alcaraz, não é isso? Não, é o Alexandre. Alexandre. Bruno Henrique de novo, ó. Ele tá baixando pra caramba. Eita, porra. Olha lá, ó. Ó o Gabigol aí, tem novidade do Gabigol, tá? Tem novidade do Gabigol, gente. Fica atento nesse vídeo. Fica atento, meu parceiro, nesse vídeo. Tem novidade do Gabigol aí pra nós. É, deixa eu desligar esse ventilador que tá fazendo barulho. Para atrapalhar o áudio. Olha o Gerson aí, ó. Fabrício Bruno, zagueiro, homem bala. Gabs gols. Gabigol vai meter 2 gols. O Flamengo vai ganhar de 3-1 e Gabigol vai fazer 2. Você vai ver. É todo doido. Aí, ó, homem aí. Vamos acompanhar aí, nação. Se liga aí, ó. Se liga aí, porque o bicho tá pegando, meu irmão. Aí você vê lá atrás, gente, os caras vindo, ó. Olha o Guilherme Varela ali, ó. Estão chegando no CT aí. Vou começar o treinamento. Jeff lá atrás. O Alexandre, Fabrício Bruno. Aí o Eric Pulga.
É Pulgar, né? Tá recuperado também. Esse aí é o Plata, né? É o Plata. São tudo parecidos. Gerson. A turma aí se cumprimentando. Agora vai ter aquela preleção. Presta atenção que vai ser a preleção do Tite aí, ó. Se encaminhando pro campo. Aquele bate-bola, aquele famoso bate-bola, um pra lá, outro pra cá, dá a bola aqui, tá aqui, tá ali, tá lá. E os caras treinando. Isso é pra encarar o Penharol, meu parceiro. Porque o bicho tem que pegar. Contra o Penharol. O bicho tem que pegar. Pra mim tem que ir pra cima do Penharol, gente. Tem que ir pra cima do Penharol. Concorda comigo? Não pode dar mole, não. Ó, os caras treinam. Eu já vou passar, vou adiantar o vídeo aqui, pra você já ficar ligado, mas independente disso, deixa eu trazer umas informações pra vocês. É o seguinte, ó. Eu vou botar lá de novo lá, enquanto eles treinam aí, tem uma novidade aqui. Ó. Com foco na Libertadores, gente. Voltou aqui, deixa eu trazer de novo aqui. E a gente já segue. Calma aí, nação. E na quinta tem a grande decisão contra o Penharol, jogo válido pelas quartas de final da Libertadores da América. Flá TV é mais Flamengo pra você. E por falar em Gabigol, galera, estão dizendo por aí que eu havia dito que o Gabigol estava afastado. Eu nunca falei isso, até porque para utilizar a palavra afastado é algo muito sério. Nenhum clube, não é o Flamengo não, nenhum clube pode chegar e simplesmente afastar um jogador assim de uma hora para outra. Eu nunca falei isso. Eu falei que o Gabigol corria chances de até mesmo não jogar mais até o fim do contrato, ou seja, não ser mais utilizado, tendo em vista que ele é a última opção do técnico Tite. Inclusive isso foi dito por uma pessoa que é da diretoria do Flamengo, obviamente, porque o Gabigol e o Tite, a gente sabe que a relação ali não é das melhores. Agora, dizer que ele foi afastado, em nenhum momento eu falei isso. Sobre Carlinhos, ele pode ser punido. Ele foi expulso, eu acho até que foi uma expulsão exagerada, mas ele foi expulso, ele deu mole, ele foi juvenil, deu margem para o Cândido fazer aquele carnaval todo, o árbitro caiu do zagueiro do Grêmio e acabou expulsando o Carlinhos prejudicou o Flamengo. Na saída do gramado, ele deu um soco na cabine do VAR, e ele pode ser punido por conta desse soco. Por quê? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, vai avaliar o caso e a tendência é que ele seja enquadrado no artigo 219 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em, abre aspas, danificar praça de desportos, sede ou dependência de entidade de prática desportiva, e isso prevê como pena suspensão de 30 a 180 dias, podendo ser acumulada com multa de 100 a 100 mil reais, além de indenização pelos danos causados. O Gatito, goleiro do Botafogo, ele fez a mesma coisa que o Carlinhos fez, deu um soco, enfim, danificou o VAR. E ele foi julgado e pegou uma suspensão de 3 jogos no Campeonato Brasileiro e foi multado em 26 mil reais. O goleiro também gravou um vídeo pedindo desculpas pela atitude e reconhecendo o papel do VAR. Então, o Carlinhos certamente será punido, resta saber por quantos jogos. E na boa, assim, sendo bem sincero, não vai fazer falta, né? Não vai fazer falta no Campeonato Brasileiro. No jogo de quinta-feira, o Penharol goleou o Cerro Porteño no final de semana, 5-0, e o técnico Diego Aguirre, na entrevista coletiva depois do jogo, falou sobre o duelo com o Flamengo na quinta-feira. Abre aspas, ainda é um sonho e é verdade que está um pouco mais perto do que há alguns dias, mas vai ser muito difícil. Temos que fazer um jogo tremendo, dar tudo de nós e contar com todas as pessoas. Será uma festa e uma oportunidade histórica. É muito difícil controlar a ansiedade, é difícil dormir, as emoções são difíceis. Temos que dar tudo para nos qualificarmos. É uma responsabilidade muito bonita, relatou Diego Aguirre, técnico do Penharol. E para esse jogo, a torcida, vocês viram no último vídeo, abraçou a causa, inclusive nessa terça-feira, nas redes sociais, os torcedores estão se organizando, uma espécie de aeroflá para poder apoiar o elenco no embarque para o Uruguai. O embarque será à tarde, amanhã à tarde, terça-feira à tarde. O time treina, segunda pela manhã no Ninho do Urubu, almoça no Ninho e à tarde parte para o Uruguai. Quarta-feira finaliza a preparação e os torcedores estão se mobilizando para ir ao aeroporto apoiar a equipe nesse embarque. Eu acho bacana demais, acho que está certo. Quem puder ir, vá.
que eu não posso ir. Enfim, faz parte, mas você podendo ir, puder abraçar a causa, apoiar o elenco rubro-negro, eu acho que nesse momento todo torcedor do Flamengo deveria acreditar que o Flamengo vai reverter esse placar. Difícil, muito difícil. É uma missão muito difícil, mas não é uma missão impossível. O torcedor do Flamengo, o jogador do Flamengo, a diretoria do Flamengo tem a obrigação de acreditar. O Flamengo é enorme, o Flamengo é gigante, a camisa pesa. O adversário tem medo de jogar contra o Flamengo. E o Flamengo tem sim que pensar em reverter esse placar. Não pode jogar a toalha. E para esse jogo, o time praticamente definido: Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandre na lateral esquerda, Léo Ortiz entrando na vaga do Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Vê, o Gabigol tá treinando titular? Não, não tá treinando titular. Para quem me questiona isso aí, para quem me pergunta isso aí. Diz assim: boa noite. Dei graças quando vi o Diniz no Cruzeiro. Livre no mercado, provavelmente seria um nome que especulariam no Flamengo. Agora falam em Luiz Castro. Pois é, de fato, já havia gente que falava em Fernando Diniz no Flamengo. Sim, você está coberto de razão. Mas agora, com a ida dele para o Cruzeiro, acho que isso aí tudo se apaga. O que eu acho curioso nessa história toda é que o Flamengo pode precisar de um novo treinador, e eu acho que precisa, para um tiro curto agora. Um técnico capaz de chegar lá, botar a ordem em casa, reanimar os jogadores, que me parecem todos eles meio desmotivados, jogando um sistema do qual não gostam, e tentar uma arrancada final na Copa do Brasil. Na Libertadores, só se passar. Mas se passar, aí mesmo é que ninguém vai tirar o Tite. Se o Flamengo conseguir se classificar contra o Peñarol, não tenha dúvida que o Tite vai voltar a ser endeusado por muitos dos nossos coleguinhas, que amam o professor Adenor, É impressionante como é que sempre encontram uma forma de defender o professor Adenor. Verdade que o trabalho do professor Adenor é horroroso, é péssimo, é fedorento. E o ideal para o Flamengo era que ele já tivesse sido demitido. Inclusive, antes desse jogo de quinta-feira, o que não vai acontecer, é claro que já sabemos que não vai acontecer, mas seria espetacular se chegasse, por exemplo, o Felipe Luiz, num grupo em que ele jogou até o ano passado, tal qual Carpegiani, em 1981, substituindo Dino Sani, e dizendo: olha aqui, galera, a gente sabe como joga. Por que está complicado? Por que não está rendendo como rendia? Vamos voltar a jogar como a gente jogava. Se não der para voltar a jogar como jogava na época do Jorge Jesus, vamos voltar a jogar como a gente jogava no Dorival, cara. Não é possível a gente não poder recuperar esse futebol que nós praticávamos há 2 anos atrás e ganhamos uma Libertadores, uma Copa do Brasil. Acho que isso seria a primeira conversa do Felipe Luiz com o grupo todo, para dizer: olha, eu sei do que vocês são capazes. Então, vamos jogar daquela maneira que nós jogamos, que sabemos, e vamos para cima desses caras. Acho que isso seria capaz de, num piscar de olhos, mudar completamente o ambiente do Flamengo. Você vê as declarações do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, eles não estão felizes, cara. Eles estão para baixo. Cada vez que o time se embanana e deixa escapar uma derrota, como uma vitória como aquela contra o Vasco, você vê depois do jogo, eles estão acabrunhados. Eles não estão com aquele fogo de dizer: escapou, mas não escapa mais a partir de agora. Não, não. Os jogadores do Flamengo hoje em dia têm um astral parecido com o do Tite, que é um astral para baixo, que é um astral macambúzio, que é um astral de perdedor. O Tite, desde que foi para a seleção brasileira, se tornou um perdedor. Fez boas eliminatórias? Fez. Mas nas Copas foi um desastre. E a sensação que eu tenho é que ele não conseguiu se livrar do peso daquelas derrotas nas Copas. E pior, não conseguiu se livrar da maneira de jogar que ele resolveu inventar nas Copas. Porque
Porque o Tite das eliminatórias, das primeiras eliminatórias, era um Tite ainda muito parecido com o Tite do Corinthians, que passou a ferro todo mundo, que ganhou as eliminatórias com uma vantagem brutal de pontos. Mas o Tite que foi para a Europa fazer amistosos, inclusive um contra a Inglaterra, que eu acho que foi fatídico, foi quando o Tite, pela primeira vez, enfrentou uma linha de 5, a linha inglesa, e não conseguiu fazer um gol nesse time. Ele ficou muito impressionado com aquilo. Eu sei porque amigos meus que frequentavam a CBF, cobriam a CBF, disse que na sala do Tite tinha um quadro, daqueles quadros negros, que hoje em dia é branco, né? Enfim, um quadro para você escrever, e tinha lá os botõezinhos da linha de 5. E as posições dos jogadores do Brasil, como que teriam que fazer para superar a linha de 5. Ali o Tite, para mim, se entregou de vez, se apaixonou de vez pelo jogo posicional. Foi ali que a gente disse assim, poxa, para ganhar esses caras assim, com essa linha de 5, eu tenho que jogar com 2 pontas abertos, atarrachados ali do coisa, eu tenho que botar jogadores ali entre os zagueiros para ter superioridade numérica. Mãe, estou na casa da minha mãe aqui no Rio de Janeiro. É isso para mim. E a partir dali ele se tornou outro treinador. Muito pior. Muito pior. E o que é mais grave? O Titinho foi concebido, entre aspas, vamos dizer assim, já dentro do esquema posicional, concebido como treinador, como suposto treinador, como integrante de uma comissão técnica. E tal qual o pai é um adepto dessas funções, desse posicionamento. E aí a gente está vendo que o resultado é todo para baixo. Por isso eu defendi, agora não adianta mais defender, porque não vai acontecer, eu defendi que, de fato, o Tite fosse demitido depois do último jogo. Não esse agora do Sul, o anterior. E entrasse o Felipe Luiz para tentar dar essa saculejada. Vocês querem não vou mais falar do Carpegiani, que para mim é o exemplo mais cabal de que pode dar certo uma situação como essa. Mas eu vou falar um outro exemplo. Em 1983, o time do Flamengo, ainda dirigido pelo Carpegiani, vinha de Mundial em 81, em Libertadores e Carioca, e 6-0. Ganhou o Campeonato Brasileiro de 1982, que foi logo no início do ano. O Flamengo, portanto, esteve como campeão, com os títulos do Libertadores, Carioca, Mundial e Brasileiro, todos ao mesmo tempo. Embora o Brasileiro tenha sido no ano seguinte, mas o Brasileiro foi no ano seguinte. Obrigado. O Brasileiro foi no ano seguinte, no início do ano. Mas depois, como acontece com todos os grandes times que têm muito sucesso, mesmo o time do Flamengo do Zico, em 83, começou a patinar. Começou a patinar. Alguns jogadores já estavam um pouco mais velhos. O Carpegiani já talvez não tivesse mais tanta moral com todo mundo como teve desde que recebeu em 81. E o time começou a patinar no Brasileiro. E o Antônio Augusto Doncho de Abranches, o pai do Doncho de Abranches atual, resolveu mandar o Carpegiani embora. Só que ele não tinha um técnico para substituir o Carpegiani. Estávamos entrando na reta final do Campeonato Brasileiro de 83. E ele aí em Nova York se encontrou com Carlos Alberto Torres, Capita, falecido, saudoso Capita, ex-lateral, um dos melhores laterais direitos do mundo, se não o melhor. Eu só não digo que é o melhor porque eu acho que o Leandro jogou mais que ele. E o próprio Carlos Alberto reconhece que o Leandro foi melhor. Ele disse que o Leandro jogou mais do que eu. Isso eu ouvi da boca dele. Mas, enfim, ele encontrou o Capita, que nunca tinha sido treinador de nada. Disse, Carlos Alberto, você quer treinar o Flamengo? E o Carlos Alberto olhou para ele e disse, top. Que nem João Saldanha, nas férias do Saldanha, o famoso top. O Carlos Alberto repetiu o top em 1983. Veio para o Brasil, se encontrou com um elenco, fez uma palestra falando da importância do Flamengo, da força do Flamengo, dos
dos jogadores que o Flamengo ainda tinha, meteu alguns garotos no meio-campo, um deles chamado Bigo. Bem, nação, eu tenho algumas notícias que eu quero trazer para você e tem essa bomba sobre o Gabigol. Vou colocar aqui na tela para você, tá? Vou colocar já na tela para você ficar por dentro. Mas comenta aí, você concorda que seria uma boa o Felipe Luiz? Você concorda? Ó, vou trazer aqui uma boa notícia. Primeiro, tem duas notícias importantes, como eu falei no começo do vídeo. Uma boa e uma ruim. Vou dar a boa primeiro. Deixa eu trazer aqui, ó. Que tá aqui, ó. Melhor do mundo, Vini Júnior é comunicado que será o Bola de Ouro de 2024 de jornal. Tá aqui na matéria, né? O atacante brasileiro ganhou o direito de ser o grande protagonista da cerimônia do Bola de Ouro no dia 28 de outubro no Teatro Châtelet, em Paris. Não foi nada fácil chegar ao topo do mundo do futebol e sentir-se o universo. Tá? A matéria segue explicando aqui sobre Vini Júnior. Temporada histórica, tá aqui, ó. Em 2023 ele já realizou 39 jogos com 24 gols e 9 assistências. Portanto, o tento mais importante no período, sem dúvidas, aconteceu na final da Champions League contra o Borussia Dortmund da Alemanha. Além do troféu continental, o cria do Flamengo teve papel decisivo na campanha do time da equipe espanhola, gente. Então, Vini Júnior é indicado para a Bola de Ouro, segundo o jornal, tá? Não sei o que estou dizendo, não. Essa realmente é uma excelente notícia, gente. Vamos trazer aqui, ó. Com foco na Libertadores, Flamengo viaja nessa terça-feira para o Uruguai. Matéria segue explicando aqui que o Flamengo entra em campo na quinta-feira, você já sabe disso, quando encontra o Peñarol pelo jogo de volta das quartas de finais da Copa Libertadores da América. Pensando na partida que será disputada em Montevidéu, a delegação do Flamengo viaja na tarde desta terça-feira, dia 24, para o Uruguai. Antes do embarque, o elenco intensifica a preparação com foco no Peñarol, em treinos no Ninho do Urubu, na manhã dessa terça-feira. Estão treinaram hoje de manhã. Estou gravando o vídeo de manhã, então treinaram agora de manhã. E já no período da tarde, a delegação voa, que Deus proteja os nossos craques, atletas, que vocês tenham muita altivez nesse jogo, que joguem com seriedade. Flamengo e Peñarol medem força a partir das 19 horas, horário de Brasília, nesta quinta-feira. O embate vale pela volta das Libertadores, hein? Pelo jogo de volta. E aí a matéria segue explicando aqui. O resto você já sabe. Aí eu vou trazer a boa notícia agora, que é o seguinte: Flamengo muda o nome de Gabigol e confirma jogador contra o Peñarol, meu parceiro. Tá aqui, ó, matéria lá do Coluna do Fla, dizendo o seguinte: fora dos últimos jogos do Flamengo, Gabigol está confirmado na lista de relacionados para o duelo contra o Peñarol no Uruguai, na próxima quinta-feira, dia 26, em Montevidéu. Porém, a forma como o clube comunicou a presença do camisa 99 chamou atenção nas redes sociais. O mais querido chamou o atleta de Gabriel Barbosa. Mudaram o nome do Gabigol, rapaz. Mudaram o nome do cara. Por que será? Entendi nada. Entendi não. Tá aqui, ó. Gabriel Barbosa treina com o grupo. Normalmente está relacionado para a partida contra o Peñarol na quinta-feira no Uruguai. Escreveu o Flamengo nas redes sociais e é nota oficial, tá? Isso foi nota oficial, ó. Um beijo no coração rubro-negro seu, que bate assim como o meu rubro-negro. Beijão. Tamo junto, meu parceiro. Quando tiver mais notícia, eu trago aqui para você de volta.